Podcast Três Irmãos na área. Quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho Borracha. Na mesa operando, nosso produtor Arthur Andrade. E aí, Robertinho, bom dia. Fala aí, meus irmãos, beleza? Bom e aí? dia, cara, muito bem. Felizão, cara, recebendo esse cara de novo aqui com a gente, boa, né? Eu conheço ele há muito tempo. Demais, inspiração também, né, velho? Cara diferenciado. É um cara que venceu sem dúvida nenhuma, né? Se propôs, enfrentou os desafios, um cara de muita determinação, de muito coração, um cara que faz diferença. Ninguém chega no sucesso, ninguém é admirado por ser um mais um, não. Você tem que ter e o cara gosta de você, velho, porque direto é pôr uns vídeos seus lá. Eu não sei como é que ele faz isso. Pra que ele se compromete dessa forma, colocando vídeo seu no canal dele, velho? Eu acho que nessa hora ele faz isso. Ele é inteligente, mano. Ele fala assim, olha aqui, isso aqui são pessoas, olha esse cara e agora olha o que eu faço, entendeu? É só pra dar um parão, fala aqui, ó, tem um mais ou menos, tem um bom, sou eu, entendeu? Ele não vai, se ele coloca, sei lá, um cara foda igual a ele, tudo bem, é Cristiano Ronaldo e Messi, tranquilo. E quando você vê o Cristiano Ronaldo jogando, sei lá, com o cara lá da várzea do campinho, fica bonito ver o Cristiano Ronaldo. Melhora a imagem dele, cara, você é bobo. Melhora muito pra ele aí. Agradecer, hoje a gente tá com o Dr. Sandro Gonçalves aqui. É isso aí, pessoal. Vocês sabem que é um orgulho estar aqui com vocês. Ah, você é foda, velho. Foda pra caralho. Eu tenho um carinho, uma admiração tão grande por vocês, cara. Vocês me receberam muito bem da primeira vez no podcast. Esse aqui, desde a época da faculdade, lá a gente tava lá, trocava umas ideias. Então, assim, aqui eu tô entre amigos, cara. Você já tinha batido 1 milhão aquela vez no seu canal? Tava com 800k. 800 mil. 800, Agora tá com 1.420.000, 25. A meta agora é 1,5. Era, né? 1.400. Se você olhar agora já é 1.470. Tá subindo, tá subindo. Você tem que ficar mais forte, hein, Santos? Tá treinando? Isso é gordura. Isso é gordura. Não, mas tá forte, cara. Tô dando uma treinada. A gente precisa cuidar um pouco, né? A mente tá forte, precisa de fortalecer o corpo também. Tem que ir o corpo. Engraçado, antes você mora em Ribeirão, que você tem um escritório aqui, né? Você advoga aqui, tem algumas coisas aqui, né? Mas hoje, com o tamanho e a relevância que tá seu canal, você deve passar pela sua cabeça que você não tem mais raiz em lugar nenhum se quiser, né? Se você quiser voltar para Paraguari, você pode. Sim. Se você quiser ir para o sul do Brasil, você pode. Para o Nordeste, você pode. Para outro país, você pode. Cara, a vantagem de você trabalhar na internet é isso. É a flexibilidade que você tem. Hoje eu criei Raiz aqui, porque, assim, eu tenho essa cara aqui de novinho, mas minha filha já tá na faculdade de Direito, cara. Entendeu? Então, minha filha já tá fazendo faculdade, então acabou que eu finquei raiz aqui por causa da família. Mas a vantagem da internet hoje é a mobilidade. Se eu quiser, por exemplo, chegou as férias e trabalhar 1 mês na beira da praia, eu posso. Então tem suas vantagens. Mano, você já tem filha na faculdade já, cara. Minha filha faz faculdade de Direito e de Moda ao mesmo tempo. Pô, novão assim. Que massa, hein, 12 anos, você tá igual o Robertinho. Eu com 20 anos eu já tava... 21 anos. Pô, e ela foi pro Direito. Viu você trampando ali, curtiu e inspirou ela. Ela é minha inspiração. Ela é show de bola. Aí eu tenho a menorzinha autista, que é um amor de pessoa também. Cara, não existe uma verdade maior do que o autista. O autista, você começa a entender algumas coisas. Então, ela pra mim também é uma coisa que é incrível. Porque aí você começa a entender que eles são autênticos ao extremo. Aí você começa a ficar mais autêntico aprendendo com eles. Porque tem muita coisa que você vai fazer. Então, assim, você tem uma norma, uma conduta de sociedade, aquela coisa que você faz para se adequar. O autista ele não tem isso. Se o autista ele gosta de você, ele tá aqui, ele, nossa, é tão bonito, eu gosto tanto de você. Então ele é. Mas se ele não gosta... Por que você é ruim assim? Então, você começa a ficar mais sincerão da vida. Então, você aprende muito. Então, você vai aprendendo muito com o autismo e tudo. Quantos anos que ela tem? Ela tá com 13. 13? Tá com 13.
Então você começa a aprender com o autismo e se acaba trazendo característica disso para você. E você vê que é bom. Talvez se as pessoas fossem mais sinceras, a sociedade era melhor, cara. Eu acredito que era melhor. Se brincar, esse é o certo, a gente que tá com problema, né? A gente que é o errado. Não é à toa que fala que eles são especiais, né? São mesmo. Eu vejo que eles são muito mais evoluídos do que a gente. Tem até uma teoria que eles falam que é coisa doida do pessoal, que eles são seres mais evoluídos, do pessoal espírita que fala, que eles são seres mais evoluídos e que quando eles vêm, somos nós que não conseguimos entender eles, porque eles são mais evoluídos, né? Cara, mas se você falar de não entender as características deles, a gente teve com um cara e ele também não era compreendido, ele tentava mostrar as ideias dele e ninguém aceitava as ideias dele, ele teve muita dificuldade de convivência com outras pessoas e depois de alguns exames ele descobriu o que era o que ele tinha de diferente. Ele é um dos maiores QIs do mundo e as pessoas não conseguiam estar com ele. Quer dizer, a gente analisando como diferenças, será que a diferença dele, que era um problema, era uma vantagem? Sim. Percebe? E assim com eles também, sabe? A gente é que não consegue entender tudo que eles têm para oferecer pra gente, né? Eles estão num caminho muito mais transparente, muito mais objetivo, claro, né? Você conseguiu diagnosticar sua menina rápido? Com 5 anos de idade. Aí a gente já teve o diagnóstico. Primeiro a gente teve o diagnóstico de deficiência intelectual. Aí a gente já começou a fazer o tratamento, aí depois foi, eu não lembro se foi aos 7, aos 9 anos, aí veio o autismo mesmo, né? O diagnóstico é autismo. Ela vem fazendo tratamento, ela é verbal, conversa, então é bem, mas ela tem um mundo dela. Às vezes ela se fecha, às vezes ela quer mais carinho, é assim, é um contexto totalmente diferente. E aí, a mais velha, a Alessandra, que tem 18, ela aprendeu muito com isso também. Então, assim, ela é um carinho, cara. Ela é um cuidado que, sabe, é impressionante como que a pequena conseguiu conquistar a grande. E, sabe, e ela tem uma responsabilidade, desde mais nova, de adulto, porque ela sempre entendeu que ela tinha alguém para ela cuidar. Entendeu? Tinha alguém para ela cuidar ali junto. Então, assim, hoje eu julgo assim, que lá em casa é 3 adultos, agora uma já ficou aqui interior 18 anos, que é eu, minha esposa e ela, num contexto, num cuidado para cuidar da Ana Clara. Então, assim, mudou muito a nossa vida, sabe? É lógico que a gente não pode romantizar, eu queria ter um filho autista e tal, eu queria que nascesse. Ninguém vai romantizar, não vamos ser hipócrita com isso. Mas assim, você tem que ter os aprendizados. Tem o lado ruim da história. Tem a preocupação, igual vai para a escola, você não sabe se alguém vai fazer alguma coisa e ela não vai contar. Então tem um lado bom e o lado ruim da história. Mas você aprende muito com isso, você aprende. E as pessoas precisam, assim, principalmente os pais, tem que aprofundar, porque um grande problema que eu vejo do autismo não é o autista, é o pai. É a mãe que não quer aceitar, não consegue compreender, não sabe aceitar o diagnóstico e falar, é assim. Porque, por exemplo, ela tem dificuldade de educacional, né? Então, para ela aprender a ler, escrever, ela tem dificuldade. Então, o tempo dela, digamos. Exato. Né? Então, às vezes, o pai, ele não consegue compreender. Ele quer que ela faça aquilo. Então, como não faz, ele vai sentir a frustração, a mãe vai sentir a frustração. E a mulher é a mais impactada, cara. Tem um estudo que mostra que há um índice de suicídio muito grande de mães de autista. Sério? Porque a pressão é gigante. A pressão é gigante. E se você não souber olhar aquilo, então, entender aquilo. Então, assim, desde o começo eu sentei com a minha esposa, nós conversamos muito e eu expliquei para ela, olha, ela precisa entender as relações humanas da vida, sabe? Então, se comunicar, aprender a expor mais o que ela sente. Porque às vezes uma criança como essa, ela não sabe explicar, às vezes ela tá com, sei lá, uma ferida, alguma coisa, uma infecção. E se o corpo não mostrar com a febre, com alguma coisa, ela não vai chegar, pai, eu tô sentindo alguma coisa no estômago. Sim. Então, assim, eu falei, o foco é muito mais em mostrar que ela vai manifestar, sabe? Então, assim, tem um diálogo maior com a gente. E a gente tá conseguindo. Então, a gente começou a entender, eu não vou cobrar que ela saiba a fórmula de Bhaskara.
Se brincar, eu não sei. Não lembro. Não, e você aprendeu? Então assim, eu não vou cobrar isso, cara. Eu para ser sincero, eu até questiono muito os métodos educacionais que existem. Então assim, pra quê, cara? Então, quando você começa a entender, você fala, não, o que ela vai ser o adequado para a vida dela? Isso, isso e isso. Se aplica para ela e se aplica para você. Então, o pai acha que ele é normal e o filho é autista. Não, o pai e a mãe é autista junto com o filho. Entrou um autista na família, é a família autista, não é um ou outro. E então, você consegue identificar habilidades nela, assim? Habilidades? Cara, a gente sempre consegue, mas assim, tem diferença. Tem o Asperger, que é aquele de altas habilidades. Sim. Aí tem já outras características. Ela não é o Asperger, que cria altas habilidades. Mas por incrível que pareça, a maior habilidade dela, assim, a característica, não é nem habilidade, é a comunicação com as pessoas no sentido de conquistar as pessoas. Porque ela passa uma verdade tão grande, a gente sai. A gente vai numa padaria hoje. Nunca pisei na padaria. A gente entra na padaria. Ela chega, oi, tudo bem? E conversa com a pessoa. Ah, você é tão bonita. Nossa, seu vestido é bonito, não sei o quê. Ela aprendeu que ela tem que expor as coisas bonitas e falar das pessoas. Aí eu saio. Se eu voltar na padaria um mês depois, a pessoa da padaria, uai, cadê sua filha? A pessoa lembra de mim e lembra dela. Então, assim, porque a pessoa vê, não, ela é uma pessoa diferente. A forma dela tratar. Então, assim, acontece, a minha filha mais velha fica rindo e brincando, acontece muito da gente sair, e aí a gente chega num lugar, assim, porque a gente não lembra nem das pessoas que atendeu. Às vezes a pessoa já chega, oi, tudo bem? Cadê a Ana Clara? Cadê a sua filha? Então, as pessoas, numa tratativa, ela encanta as pessoas do jeito que ela fala. Coisa que a gente não consegue. Sabe o que eu acho que acontece, Sandro? E eu não participei ainda desse momento de estar com ela. Mas de tudo que você contou até agora, da sua casa, da relação que vocês vivem, ela tem já uma habilidade muito grande que talvez vocês não perceberam, que é a de juntar a família de uma forma muito especial. E assim... Sabe? Pra você é normal, é o seu dia a dia, mas será que seria dessa forma sem ela lá? Ela não é, sabe, o poder de juntar, que é, por exemplo, ali, né? Porque a mãe faz isso geralmente nas famílias, né? E na sua casa, ela é a força maior de... Ela é, então assim, tem equilíbrio. Muito... A minha esposa, então, é uma pessoa que a gente já tá aqui, quase 20 anos juntos. Minha esposa, e assim... Pô, parabéns pra você, tá? E é uma guerreira, então assim, ela, sabe, encarar todas essas dificuldades, porque ela acaba tendo as frustrações dela, as dificuldades dela, por causa da Ana Clara, do autismo, e ela consegue entender que, por mais que ela tenha as frustrações, tem um objetivo maior, que é a família, e é isso, sabe? A gente tá ali e a gente tem uma sintonia boa demais, sabe? Então... eu não sei se você é feliz agora, né, ô atriz, porque assim, são 3 mulheres. E eles falam que filhos mulheres são amorosas, né? O pai leva vantagem. Mas um homem com 3 mulheres em casa também não é fácil. É punk. Imagina naquela época. Então, sabe? Fechado. Rapaz. Você falou da... Meu lugar no céu tá garantido. Você falou da metodologia de ensino aí, cara. Como é que você vê isso aqui no Brasil hoje, assim? A gente realmente precisa mudar? Eu vejo que nós somos o país que mais gasta com educação, cara. A gente gasta muita grana. E cadê o resultado, velho? O que a gente tá fazendo errado? Olha a tabela pra você ver, é o último. Cara, é até irônico eu falar isso, porque eu sou um cara que investiu muito na educação pra mim. A educação mudou sua vida pra caramba, né, velho? A gente fez um outro podcast ali, falou sobre isso. É irônico. É surreal, velho. Mas, então, assim, eu estudei a vida inteira em escola pública. Depois eu fui fazer a faculdade, eu tive que fazer particular, fiz faculdade particular, depois eu fiz mestrado e aí vai, né? Então eu gosto de ter uma base de conhecimento. Mas por que eu falo que hoje eu já perdi a fé na educação, que eu não acredito na educação como ela é um fator de... A educação como um todo, principalmente aqui no Brasil, um fator de que vai mudar a vida de milhões de pessoas como poderia alcançar. Eu vejo que hoje a educação ela é muito para inglês ver, sabe?
É uma postura que você tem que seguir de sociedade. Vai lá, joga o menino lá dentro. O professor comprometido, ele vai ser expurgado do sistema, porque tem professor comprometido. O professor que é comprometido, para os alunos ele é o cara chato, ele é o cara nojento. Para os demais colegas, ele é o cara que vai dar problema. Por quê? Estou falando para os outros professores. Sim. Então, assim, hoje, o conteúdo que a gente assiste, que a gente leva, é um conteúdo não para formação de cidadão, é um conteúdo para formação de papagaio que vai tentar decoreba ali e vai lembrar de... Então, eu brinquei com vocês agora há pouco. A fórmula de Bhaskara, vocês lembram? O pi, o número todo do pi. Mas qual que é a capital do Azerbaijão, não sei o quê. Então, assim, é um conteúdo que eu vejo que é para quem quer se adequar a isso, o cara tem que... o cara chega um momento que ele quer fazer matemática. Então, assim, eu acho que se a gente focasse, primeiro, educação financeira. O que adianta o cara decorar todos... E tem um cara, o cara é até de esquerda, mas é esquerda, chama Amon, tá? Lá do Amazonas. O cara acabou de colocar o projeto agora, de que é a educação financeira desde a base. Só que esse projeto não vai ser aprovado. Por quê? Porque se ele for aprovado, ele vai ter que mudar toda a estrutura. Tem professor que sabe dar aula de educação financeira, a maioria dos professores está quebrado. Você pega os professores aí, o cara ganha aí, sei lá, no final de carreira, às vezes está até aposentado, o cara está ganhando aí 5, 10 mil por mês, um professor. O cara está atolado até o pescoço de consignado. O cara tem financiamento, o cara está ajudando os filhos porque os filhos não dão conta de sair do atoleiro. Então o cara está vivendo uma vida difícil. Esse cara que vai ser o professor de educação financeira para os filhos. Então se o projeto for aprovado, você tem que mexer em toda a estrutura. Então, primeira coisa, na minha visão, educação financeira. Você tem que começar desde o comecinho, você tem que chegar aos alunos ali e falar, vocês vão aprender a lidar com o dinheiro de vocês. Nós vamos distribuir tanto aqui, um dinheiro imaginário da escola, por exemplo. Vocês têm tantos reais, tantos de dinheiro aqui. Vocês vão fazer negociações entre vocês aqui e no final quem tem mais dinheiro tem mais nota da prova. Quem tem menos, tem menos. Então, nós vamos ensinando para vocês como vocês vão fazer negociação, como que vocês vão aprendendo a ensinar o coleguinha. Você vai cobrar por isso? O coleguinha não sabe fazer tal coisa. Ensina ele, fala, mas eu quero três pontos da sua prova. Vai negociando. Então, educação financeira, outra coisa que eu acho que precisa ter, direito, sabe? Isso tem que ser da base, sabe? Os direitos básicos e política. Como é que você cobra seu vereador? Os caras não sabem, velho. Então, assim, eu acho que primeiro você tem que fazer essas bases. Outra coisa igual no Japão. Vocês me desculpem aí, a galera dos direitos humanos, o Silvio Almeida que me desculpe aí. Mas trabalho infantil. Meu amigo, o mínimo que você pode fazer é pegar a molecada e pôr eles arrumarem a escola. Para eles terem responsabilidade sobre aquilo. Tem uma quadra aqui que está toda acabada. Beleza, faz um mutirão, põe a molecada a arrumar. Vamos pintar ali a quadra. Não vai matar ninguém. Será que entregar um pincel pro menino e fazer o menino ficar fazendo isso com o pincel? Cara, ele vai ficar feliz demais. É violação dos direitos humanos, cara? Não é. Entendeu? Então, assim, lá no Japão tem isso. Então, assim, você pega a sequência, tal dia, na segunda-feira, a turma tal vai ser quem vai servir os outros alunos no lanche, vai ser quem vai varrer a escola, vai fazer tudo isso, para ele começar a aprender o trabalho na coletividade. Então, você dá educação financeira, você dá uma educação básica de direito, você dá uma educação cívica onde ele sabe das responsabilidades. E aí você começa depois, a educação financeira é para a base da casa, empreendedorismo. O que o mercado pede? Então, um moleque que está aí no 6º ano, ele já tem que começar a ver o que é o marketing, o que é direito, o que é isso. Começar a estudar as profissões para ele saber mais ou menos o que ele quer da vida. Hoje o cara sai da faculdade sem saber o que vai fazer. Cara, mas tem hoje engenheiro, advogado aí trabalhando de Uber. Não que o Uber não seja uma profissão nobre. Mas não responde embora nada, tenha que usar fralda para trabalhar, não vamos chegar nisso, né? Caramba. Mas assim, não seja uma profissão nobre. É uma profissão nobre, mas é uma profissão que você não precisa fazer um direito para ser Uber. Sabe? Ele perdeu 6 anos de especialização. Não precisa investir, o tanto que ele investiu para isso, né? Então, o que acontece? Hoje o que você mais vê é um cara com formação que sai da faculdade e fala, e aí? Por exemplo, eu mesmo, eu tive que encarar uma tocha. Eu saí da faculdade sem ninguém por dentro
da área, porque o que a pessoa espera? Que vai sair e alguém vai estender a mão, vai abrir as portas e vai falar, ó, senta aí, vem trabalhar comigo no meu escritório. Mas e quando isso não acontece? O cara vai para Uber, porque é só se cadastrar, ter um carro e começar a trabalhar. Tá fácil. Mas e o escritório? Montar um escritório. Começar a entender como que funciona, porque você sai da faculdade, geralmente você não sabe nem mover um processo. Você sabe disso? Você fez direito também. Você tem que bancar o aluguel. Você tem que fazer uma projeção de quanto tempo isso vai dar retorno. Então, assim, um empreendedor no Brasil hoje, ele é a exceção, ele é o guerreiro. Ele devia ser a regra. Você entendeu? Então a regra devia ser esse cara que gera emprego. Aí você pega aí um governo, um estado extremamente grande, que não deu as condições desse cara aprender na educação. Para chegar ali na frente, o estado vai te desestimular seu empreendedor. E quem que vai pagar os impostos? Quem que vai bancar a estrutura de tudo isso? Entendeu? É esse o negócio. Então, assim, eu sinceramente, eu perdi a fé na educação como ela vem sendo. Eu acho que falta principalmente boa vontade, sabe? Então hoje as escolas não estão muito preocupadas, estão assoberbadas de conteúdo, igual eu te falei, geografia, química, física, pá. Tinha que ser o básico do básico, nada disso. Você vai decorar tabela periódica pra quê, tchau? Nunca usei, pô. Entendeu? Então assim, estão assoberbados, os professores são exaustos. Sim. Estão exaustos os professores. Porque ele tem uma carga ali dentro da escola e ela tem uma sobrecarga e depois que ele sai, ele continua fazendo plano de aula, meta, planejamento e tudo mais. Mas tem gente que fala que tem que aumentar o investimento, né? O problema é que tá pouco dinheiro. Não é um investimento. Tem que investir mais. Não, nós investimos até muito mais do que outros países. É organização, é estruturação, não é dinheiro. Não é, a falta na educação brasileira, o problema não é dinheiro. O problema da educação brasileira, porque o dinheiro ele tem que servir para bancar a estrutura da escola, bancar o professor. Você vai precisar de dinheiro para mais o quê? Entendeu? Então, primeira coisa é ter uma escola em que a comunidade faz parte da estruturação ali da escola. Então, por exemplo, hoje o dinheiro vai para a Universidade Federal. Eu sou contra isso. Totalmente contra a Universidade Federal. Quem que vai pra lá? É o cara que estudou a vida inteira na escola particular. É o filhinho de papai. É o riquinho que tá lá, cara. Não é o pobre que teve tá a na melhor universidade. oportunidade de estudo já, né? Exato. E aí tem projeto pra cobrar a mensalidade desse cara que pode pagar. Não pode. Não aceita. Então não é dinheiro. Eu vejo que dinheiro a gente investe até demais. Pegar o seguinte. Vamos pegar países que deram certo? Vamos pra Irlanda, vamos aqui no Chile, vamos ali. Por exemplo, tem o Sobral, no Ceará. Tem uma história de que deu certo. E o investimento deles não é muito mais alto que o resto do país. Tem dedo do Ciro Gomes nesse negócio de Sobral? Tem mesmo? Isso é real? É real. Depois você pega Projeto Nacional, um livro do Ciro Gomes, aí ele cita, né? E quem estiver assistindo agora pode entrar no Google e perguntar, qual o maior índice de educação do Brasil? Ceará, Sobral. Entendeu? Eu já ouvi falar que era por conta da Grandene que tava lá, que acabou investindo em algumas paradas lá de funcionário, tudo. Empresa muito grande, investiu em educação lá e deu esse resultado. Aí entra a articulação do gestor da época. Porque o mau gestor faz a empresa correr. Sim. Também. Entendeu? Também. Então o cara traz. É por aí que eu falo, que eu sou um liberal. Hoje, a iniciativa privada, o investimento, a estruturação. Hoje, como é que você faz uma sociedade crescer? Tendo mais recursos. Como é que ela tem mais recursos? Com mais investimento na iniciativa privada. A iniciativa privada gera receita. Você pode chegar em qualquer escola da Zona Sul e você vai ver que a escola lá é top. Não é? Mas por quê? Porque a galera que tem dinheiro está ali. Então o Estado, ele quer investir ali para agradar aquela galera que tem mais influência. Então, quando tem mais dinheiro para toda a população ganha com isso. Então, o que tem que fazer? Tem que investir. Hoje, o melhor direito social que existe, salário. É o salário. Eu vejo a galera brigando igual o Uber. Você pode sentar com qualquer Uber. Pergunta para ele, cara, vamos fazer o seguinte. Quero assinar sua carteira. Você quer? Ele não quer. Pergunta o cara da Rappi, do 99 iFood e tal, da vida. Se os caras querem sair dali para ir trabalhar. Não, tem um emprego ali de um salário para você. O cara, não quero. Mas aquele cara que trabalha no Uber, no 99, aquele cara ganha mais dinheiro.
Então aquele cara faz o dinheiro circular. Você pode entrar, qualquer casa de Uber aí que você chegar, tem uma televisãozinha legal, tem uma estruturinha legal, às vezes o filho tá na escolinha particular. Sim. Porque o cara hoje, o Uber tira 5, 7, 8 conto. Qual emprego que dá isso hoje? Cara, mas eu vou te E falar o cara, assim, sem 5, contar que o 6, cara faz 7, o horário dele. Mas eu vou te tudo, falar onde que mas- fica também. E aí a gente vai entender, porque o governo hoje, por exemplo, ele tem uma briga ferrenha com o Uber. A gente viu, com o Rappi vai no mesmo sentido. Só que o que a galera não sabe é que, tipo assim, quando uma empresa oferece, por exemplo, um salário para um colaborador, ela paga X para um colaborador e quase 2X extra. Pro governo. Se isso vai pro colaborador, eu acho que ele ia querer assinar a carteira lá. Tipo assim, você não vai ganhar mais 1.500. Você vai ganhar 4.000, né? Aí ele ia concordar. O problema é que o colaborador, na maioria das vezes, nem sabe o quanto ele custa caro pro empresário. Uhum. E o empresário sai como vilão. E o empresário tá fazendo, teoricamente, tudo que é mandado, né? Ele não escolhe essa opção de pagamento. É imposta. É imposto. Você vai pagar isso aqui pro colaborador e a gente vai recolher mais isso aqui. É. Mas o que é o grande problema hoje? Eu vou te dar um exemplo. Você viu que teve uma decisão agora do Uber que um juiz do trabalho Maluco. tacou 1 bilhão e mandou contratar Todos os motoristas. O que acontece hoje? Então, assim, nós temos uma justiça aqui, a Justiça do Trabalho, ela precisa buscar protagonismo. E depois da reforma trabalhista, ela começou a ficar mais apagada. Então, vê um cara que, eu vou aparecer, eu vou dar uma decisão aqui que na minha cabeça, isso aqui vai resolver os problemas. Não vai. A Uber hoje é um grande problema para o Estado. Por quê? Porque o dinheiro não vai para o cofre público, o dinheiro circula. Entendeu? E o Estado, se ele não tiver o controle, se ele não tiver a estruturação ali, que ele manda no negócio todo e te come pelo menos 30%, 40%, não é Ele lucro não pro quer que Estado. exista, Ele né? não quer que exista. Então, quando o cara Pode tá ser no ótimo pra Uber... população, aspas. Pode ser ótimo pra população. O Estado tá cagando pra isso. Ele não pegou o dele, Exato. não presta. Então vamos lá. Você tira o cara do Uber, né? Você tira o cara do Uber. Não é só o Uber que tá perdendo. É o cara do Uber que tá perdendo, é o cara do mercado, que esse cara do Uber tem mais dinheiro para fazer investimento, entendeu? É o cara do pneu, que tem que fazer o borracheiro, é o cara do posto de gasolina. Essa cadeia toda, se o Uber sai amanhã do Brasil, é um rombo econômico trilionário. Você Eu acho que entende? quebra. Quebra. Eu acho Eu vou que te quebra, falar, assim. eu não tenho como eu ir pro meu trabalho. Porque o sistema público de transporte não atende com a mesma qualidade. tem. Não, eu acho que Não isso tem. é o de menos, assim, tá ligado? Tipo, você imaginar o tanto porque de gente você- trabalha você no Uber pode, hoje. mas Não, sim, você tem razão. o Uber leva um Uber transporta 50 pessoas por Beleza. dia do jeito que ela precisa. no Mas se a horário gente dela. for olhar na escalabilidade, assim, imagina quantos Uber hoje que ganham 8 pila, que não ia ganhar essa grana em lugar Sim. nenhum, Não, e que essa entendi grana vai pro economicamente. supermercado. Claro, Imagina claro. esses caras sem dinheiro. Mano, se você ir pra São Paulo, pra capital ali, você olha no trânsito, mais da metade dos carros que estão no trânsito ali são Uber, velho. Cara, então, aí resolveu até o trânsito. Imagina essa galera Resolveu. toda sem Porque dinheiro. Aquele tanto de carro que tá rodando, é o que eu te falei, um Uber carrega 40, 50 pessoas. Sim. 50 carros a menos no trânsito. É, um tiro, cara tiro só tudo. trabalhando. Não, é um tiro no pé, velho. É um tiro no pé. Eu até ia te perguntar isso aí, porque você tem muito acesso lá em Brasília. Você tem uma influência legal lá, você conhece quase todo mundo que tá lá na Câmara. Cara, como é que os caras vêem uma decisão dessa lá dentro, assim? Tá tudo bem pros caras, velho? Cara, o que acontece hoje? Eu sou muito crítico de onde o judiciário chegou hoje, tá? E é lógico que eu não sou extremista, não radicalizo, eu olho dentro das normas do direito que eu aprendi, que eu atuei. Então, cara, hoje o judiciário, ele tomou um protagonismo muito grande para além daquilo que ele era preparado. Porque o Montesquieu, quando ele criou a divisão dos poderes, Aham. entendeu? Então, cada um poder era independente, mas harmônico. E não poderes sobressalentes, ou seja, impositivos um sobre o outro. E cada um dos poderes tem sua responsabilidade. Quem que legisla? É o legislativo, pô. Hoje, o judiciário tomou isso para ele. Então, o judiciário hoje... E isso é fruto. Tem um cara chamado Aldo Rebelo. Não sei se vocês já viram o Aldo Rebelo. Ele é ex-senador. O cara é gigante, tá? Ele acho que ele era até do PDT. Eu fui numa palestra lá no Museu do Amanhã e eu tava ouvindo o Aldo Rebelo conversar. E ele falou: hoje nós não temos mais uma Constituição.
Nós temos 11 e cada uma vai para um lugar, faz outra coisa. Cada Constituição está na cabeça daquele cara. E por que que isso acontece? Devido à criação histórica. A Constituição ela veio criada em 1988, logo depois que nós saímos daquele período do regime militar, a época da redemocratização. E aí, os militares tiveram o poder suficiente para tomar conta. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma Constituição que delimita os poderes dos militares e dá poder demais às entidades civis. E aí, nesses poderes que nós vamos dar, nós vamos fortalecer quem? Vamos fortalecer a presidência, vamos fortalecer o judiciário e o legislativo. Só que nesse fortalecimento, teve um desnível, uma desmedida. Ou seja, deixou que o judiciário começasse a tomar gosto de alcançar os outros poderes. Então, o judiciário hoje, ele sufoca o legislativo. Teve uma época que o judiciário, ele estava sufocando muito, e isso aí era alvo de muitas críticas. Ele sufoca ou ele atua no lugar do legislativo? Porque hoje eu ouvi falar que com a ausência de um dos poderes, o outro poder tem que sobressair. Ou seja, se o legislativo não está cumprindo a função dele, um poder tem que chegar lá e falar, pô, você tinha que fazer isso aqui. Se você não vai fazer, eu vou mandar fazer, porque a população anseia por isso. Mas para isso tem mecanismos jurídicos para isso. Então, entendeu? Por exemplo, o mandato de injunção, por exemplo. Tem uma omissão ali, nós vamos entrar e vamos fazer... Por exemplo, olha, tal norma dizia que você deveria regular o trabalho de Uber. Tá aqui, ó, a Constituição falava, em tal período você ia regular, e você não regulou. Então tem uma omissão legislativa, porque uma outra norma falava que você ia ter que fazer e não fez. Omitiu. Então o judiciário vai instar o legislativo, ó, faça. O judiciário nunca ele vai ter o poder de falar, ó, eu vou fazer no seu lugar. Não é função dele. Tá. São coisas que a gente tem acontecido, né? Assim. Ele pode cobrar a ação quando existe uma omissão. Aí o que entra hoje? Hoje o judiciário, ele sufoca, que eu falo, por quê? Porque ele faz dois papéis. Quando o legislativo não decidiu por um assunto, que ele não tem obrigação ainda de entender daquela forma, é porque o legislativo não quis. O judiciário não tem que obrigar se não for algo que realmente ele já tinha um dever, um mandamento, uma norma constitucional de fazer. Então, por exemplo, muitas normas da Constituição, elas prevêem que você vai regular alguma coisa, e ela já previu, por exemplo, você vai regular o Código Tributário. A Constituição já previu que você tem que criar um código aqui para regular os impostos. Eu estou omisso. Não, então faz. A Constituição está mandando. Aí é uma coisa. Agora, o que ele faz? Ele sufoca do ponto de vista que muitas medidas, igual a Tabata Amaral, é uma parlamentar. Ela deu uma entrada com uma ação agora, porque o Congresso resolveu votar agora a questão do casamento homoafetivo. Essa é uma atribuição de quem? Do Congresso. Exatamente. Do Congresso. A Tabata Amaral entrou contra o Congresso falando que o Congresso não pode votar ou decidir sobre aquilo e pediu que o Judiciário suspenda uma votação do Congresso. Você vota no Judiciário? Não. Então, aí, quando um partido X entra com uma ação e o STF entende que aquilo é uma espécie de... é uma litigância de má-fé, taca 22 milhões de multa. Quando uma ação como essa, cara, a pessoa entra contra o poder do Congresso, a atribuição constitucional dela, pedindo que outro poder que não tem essa prerrogativa suspenda o poder constitucional do Congresso. Entendeu? E se o STF dá isso, ele está indo contra a lei, está indo contra a regra. Mas hoje, o que eu sinto? Eu sinto que eles tomaram gosto disso. Tá? Tomaram gosto disso. E isso aí preocupa. Preocupa por quê? Porque vai ter reação. E por que vai ter reação? Porque a sistemática, a estrutura toda hoje, não é pelo povo, é pelo poder. Sim. E o Congresso, perdendo esse poder, já começa a ficar incomodado. Vou te dar um exemplo. Marco temporal, tá? Das terras indígenas. Não, Tá no auge aí esse assunto. A Constituição, ela é clara, pertencem aos índios as terras tradicionalmente ocupadas. Beleza. Ocupadas quando? A Constituição é 1988. Se tradicionalmente ocupadas e a norma nasceu aqui, então se você estava até 1988, você
tradicionalmente ocupada. Dali para frente não é terra que estava ocupada. É que vai ser ocupada. A norma não falou que serão ocupadas. Tradicionalmente ocupadas. Pertence aos índios. Beleza. Essa é a tese do marco temporal. Tá lá. Tá na Constituição. O Constituinte definiu. Vem o STF e muda essa regra. Mudou a regra. O que vai interferir? Vai interferir no bibelô do Brasil financeiro. O agro. Por que o agro? O cara tá na fazenda dele. De repente os índios chegam lá, ó, achamos uma ossada aqui do índio Tupinambá. Tá? Achamos a ossada aqui do índio aqui. Então essa terra era tradicionalmente dos índios. Os índios vêm lá, entram, vamos tomar a fazenda do cara. E aí agora a discussão tá, vamos indenizar ou não vamos indenizar esse cara? Esse cara que comprou a fazenda e tá lá produzindo e tá lotada de pé de café. Entendeu? Então você vê o problema que o STF acabou de criar para o Legislativo. O que o Legislativo falou? Juntou agora a bancada do agro, da bala e da Bíblia, né? Que dá aí poder suficiente para mudar a Constituição. Tem mais de 300. Falando de quantos deputados aí? Mais de 300. Mais de 300. Mais de 300. Então, você pega esses deputados e os caras falam, não, nós não vamos aceitar. Nós vamos fazer a lei. Ah, vocês vão fazer? Nós vamos fazer agora a interpretação disso aqui. Vamos falar que é quem já estava na época de 88. Sim. Tá, pode fazer. Eu vou declarar essa lei inconstitucional. Eu sou o STF. Aí os caras falam, então beleza. Então vamos mudar a Constituição. Ou seja, os caras estão levantando uma nova Constituinte. Por quê? Porque os caras estão, hoje, tem uma guerra, um conflito escancarado entre legislativo e judiciário. Enquanto esse conflito é para alcançar a direita, tá tudo bem. Mas aí quando começa a alcançar outros fatores, que são fatores que vão causar descrédito, por exemplo, o aborto. Que a Weber fez agora. Do aborto. A Rosa Weber já foi lá e deu o voto dela. E ela queria deixar isso aí. Tá, isso é pauta do Congresso. Pois é. Pauta do STF. Essa parte que eu não consigo entender. Onde o Supremo está chegando com autonomia de propriedade, como se a propriedade fosse dele. Né? Aí entra num alinhamento. Sabe o que eu acho engraçado? Eu faço os editoriais. Ó, aqui o cara tinha que fazer isso, isso e isso. Dá 3 semanas, 2 semanas depois, tem um cara fazendo um projeto de lei. Eu falei uma coisa. É o seguinte. Na minha visão, pautas sensíveis. Então, nós temos um artigo 1º da Constituição que fala o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. É a galera que foi eleita. Sim. STF não foi eleita. Ou diretamente, no termo da Constituição. Então, nós temos a iniciativa popular. Existem as pautas tradicionalmente sensíveis. E aí eu vou citar: aborto, arma, casamento homoafetivo, dentre outras. Né? Drogas principalmente. Então essas são as pautas tradicionalmente sensíveis. O que eu entendo? Deveria ter uma espécie de um plebiscito, onde os parlamentares iam apresentar projetos, e aí toda a sociedade participaria para apresentar esse projeto, com relação a menor idade penal. Menor idade penal. Concordo. Tem uma pauta, tem uma ala que apresentou esse projeto. Fala sobre isso, isso e isso. A outra ala apresentou, então assim, para contrassenso, uma ala, a ala que defende e a ala que é contra. A ala que defende apresentou o projeto, a ala que é contra apresentou esse projeto. Vamos fazer um plebiscito. Quem vai decidir é o povo. É o povo. E aí você vai fazer o plebiscito, o povo vai decidir, vai votar. Votou? Aquela pauta está impedida. Uma cláusula pétrea durante, 15, 20 anos. Daqui 20 anos, se a população quiser, eles conclamam outro plebiscito para entender se aquilo foi bom ou ruim. Mas durante 20 anos, o povo decidiu, ninguém pode nem apresentar projeto para mudar aquilo. É proibido o aborto. Proibido o aborto. Apoiado o aborto. Apoiado o aborto. Porque o povo decidiu. É democracia ou não? E aí, eu falei isso. O Rogério Marinho, que é um cara que eu sei que ele me segue, que ele já foi dar umas curtidas lá. Ele correu atrás e juntou assinaturas para fazer o plebiscito do aborto. Então já tem as assinaturas. Então, assim, o certo é isso. Será que vai rolar? Será que vai conseguir? Conseguir vai, mas aí eu dependo dos presidentes das casas de pautar. Só que eu vi que o avanço do judiciário hoje está começando a incomodar o legislativo.
O avanço do judiciário, por exemplo, o Rodrigo Pacheco, hoje, tem um alinhamento ideológico, tá? Entre o judiciário, entre o governo federal de agora. Sim. Tá? Então, hoje, pode-se dizer, quem quiser, mas o judiciário hoje é um judiciário de esquerda. Quem está lá dentro foi colocado pela esquerda e a linha de raciocínio deles é da esquerda. O governo que está aí é um governo de esquerda. E aí eu tenho presidentes da Câmara. Um é o Rodrigo Pacheco, que já alinhou com o Lula, está lá por causa do Lula, já está submerso já na gestão do Lula. E eu tenho o Lira, que vai onde o sistema está. Entendeu? Tem emenda, tem cargo, vai bem. Então hoje tem todo um alinhamento de sistema ali. Só que tem do outro lado um povo. E esse povo, saiu uma pesquisa agora, o dobro de pessoas que foram perguntadas se identificam de direita em relação à esquerda. Ou seja, 11% teve coragem de se declarar, eu sou de esquerda. 11%. 22%, não, eu sou de direita. O restante, indefinido, não, isso não me interessa. Sou centrão. Mas então o que acontece? Por mais que esse alinhamento exista, vem a cobrança do povo. Então, aprovou o aborto, mas o povo não quer o aborto. O povo vai cobrar, vai bater de frente. E o Congresso é o que põe a cara para receber o voto na hora da eleição. O STF entrou, acabou. Tanto é que o Plínio Valério, e aqui eu achei sensacional, eu defendo demais isso, ele falou, peraí, nós precisamos rever a Constituição em algumas pautas. Por quê? O porquê que nós temos o presidente que é eleito, nós temos os senadores que são eleitos e deputados, e um judiciário que não é eleito. Então, deveria haver uma escolha desses caras do judiciário e com mandato de 8 anos. Por que eles são vitalícios? Entendeu? Por que Isso já muda total a igualização dos poderes. Porque todos os poderes são semelhantes, né? Até na forma de escolha, de perpetuação de tempo, e um totalmente estonado. Por que um é tão acima de prerrogativas que os outros poderes? Entendeu? Então, assim, pro sistema do check and balance, que é o sistema de freio e contrapeso funcionar, tudo tem que estar no mesmo nível, não pode ter nenhum acima do outro. Entendeu? Então, eu tenho essa visão aí de que deveria, sim, ter, sabe, uma mudança estrutural que fizesse com que, sabe, os poderes estivessem antenados. Porque o STF, ele é super importante. Ele é necessário. Nossa, total. Um país que não tem um judiciário, esse país não vai pra frente. Vira ditadura. Entendeu? Só que o judiciário não pode coadunar com isso também. Então tem que ser um judiciário independente. Independente mesmo. Cara, o STF é extremamente importante, sim. Mas além de tudo, eu acho que ele se perde em algumas questões. Tipo, eu vejo julgamento que não tinha que ser feito pelo STF. Entendeu? Não, mas aí você tá confundindo o STF com os ministros. O STF ele não se perdeu. Quem se perdeu foram os ministros do STF. Entendeu? O STF, a Corte Constitucional, ela precisa existir e ela precisa estar ali. O que precisa é da independência dos ministros do Supremo, que nunca podem ter qualquer dedo na política. E não é o que acontece hoje. Por exemplo, esses caras do 8 de janeiro. Vamos entrar nisso? Isso é bom. Será que era os ministros do STF que tinham que julgar isso aí? Incompetente. Com certeza incompetente. Ó, vamos começar pelos pontos aqui do 8 de janeiro. E eu estou fazendo muitas análises sobre o 8 de janeiro. É lógico que nós temos interpretações. Eu não sou dono da verdade e no direito não existe verdade. Existe aquele ponto de vista. Mas vamos começar por alguns pontos. O primeiro é competência. Esses caras são deputados, senadores, eles têm alguma ligação com isso? Não. O que eles fizeram? Para mim, eles cometeram um crime. Qual que foi o crime deles? Depredação de patrimônio público. Sim. Tá? Esse é o crime. Mas abolição, o Estado democrático... Essa é a minha visão. O cara, por mais errado que ele esteja, ele com uma senhorinha, um entregador, o cara que foi condenado a 17 anos é entregador. Esse cara, até o Rui Costa, que é líder do PCL, Partido da Causa Operária, que é comunista, falou, cara, isso não existe. Do PCO, né? PCO. PCO. Partido da Causa Operária. Falou, isso não existe, sabe? Um cara que não tem poder para tal tentar dar golpe de Estado. Ele estava armado?
Eles se uniram em uma organização paramilitar, todo mundo armado, falou, nós vamos chegar lá e invadir. Não. Os prédios estavam ocupados? Não tinha nenhum deputado, não tinha nenhum... Não são os prédios que é a democracia, são quem organiza. É igual você falou, mas o STF... Não, tem STF e tem ministros. O que organiza? O STF Sim. é a instituição. Se você for lá e cobrar o prédio, quebrar, destruir, que é uma bomba em cima do prédio agora. Na outra semana eles mudam de local e vai estar atuando. Então o ataque à democracia não é no prédio, é nos ministros. Teve algum ministro com risco de vida lá dentro? Nenhum. Presidente teve risco de vida? Deputado e senador foi num domingo. Então, assim, você não quebra a estrutura quebrando o prédio. Mas é crime de vandalismo? Esses caras têm que responder? Beleza. Totalmente. Então, esses caras cometeram crime, mas o crime deveria ser julgado pelo Tribunal Regional Federal, tá? Pelo juiz federal. É depredação de patrimônio federal. Então, eu não vejo competência. Segundo, criou a figura do crime multitudinário. Multitudinário. Então, vamos lá. Aquele cara, Aécio, que foi condenado, ele tem o vídeo dele e fala, nós chegamos aqui agora, tal. É um empresário, um novinho? Não, esse é funcionário da Sabesp. Tá. Funcionário da Sabesp. Uhum. Ele, no vídeo, ele não quebra nada, e num trecho de um vídeo, ele tá lá, olha, o pessoal tá quebrando ali, gente, não vamos deixar eles quebrar, não. Tem o vídeo dele. Entendeu? Então, ou seja, ele entrou, ele quebrou? Não. Pelo menos não conseguiu provar, né? Princípio da presunção de inocência, você tem que provar o fato. Então, eu tenho dois princípios. O princípio da individualização da pena e o princípio da individualização da conduta. A minha pena não tem que ser a mesma da sua. E a minha conduta, olha, eu bebi mais água do que Robertinho. Entendeu? Essa é a minha conduta. Entendeu? Às vezes, então, se você analisar, ele entrou lá para proteger o patrimônio. Tô registrando aqui, tem quem tá quebrando. O repórter da Reuters estava lá dentro. Da Reuters lá, né? Tava lá dentro, entendeu? O G Dias estava lá dentro e deu água. Então, você tem que individualizar a conduta de cada um. Quem cometeu o crime, quem não cometeu. O que o STF entendeu através do crime multitudinário? A ação agora é da turba. Se você tem um evento onde aquele grupo alcançou um resultado, todo mundo responde agora só pelo resultado. A conduta não importa. Durante o 8 de janeiro, teve cara que... é foda. Pegou o Uber e chegou lá dentro para levar gente que estava se manifestando. O Uber foi preso. E aí, se eu vou condenar pela turba, pelo crime multitudinário, esse cara merece? Não. E aí, eu fiz alguns comparativos. Vamos lá. Vocês viram o caso do punhetaço dos estudantes? Sim. Vamos lá. Se eu for olhar por isso, olha, eu vou pegar agora só pelo resultado. Então, nós vamos incriminar quem convocou, quem entrou, quem fez. Teve uma galera lá, não foi totalmente identificada. Então, alguns crimes ali a gente configuraria, tá? Então, por exemplo, tentado violento ao pudor, importunação sexual, tem crime. Crime foi cometido. Vamos pegar a turba. Todo mundo que estava dentro do ginásio viu aquilo e ficou calado. Vamos prender todo mundo. E todo mundo vai responder pelo mesmo crime. As jogadoras que estavam lá dentro. E aí, vamos entender que a lei ela é tão inócua, né? Pega o artigo 288 do Código Penal. É o crime de formação de quadrilha. 3 ou mais pessoas se juntando com o fim específico de cometer um crime. Tinha mais 3 pessoas ali. Vamos jogar esses caras também por formação de quadrilha aí. Né? Vamos pegar a turma. Sim. Então vamos aplicar tudo de mais gravoso e penoso que a gente pode aplicar ali. Então, e os professores que organizaram? Pô, vamos prender todo mundo aí. Os professores organizaram o evento. Não é? Mas eles organizaram para fins de atividade esportiva. Ali foi um caso que o professor não esperava, mas não tem problema, porque teve gente que alugou ônibus, porque a gente ia manifestar, e até onde eu sei, manifestação pode. Aqueles caras que alugaram ônibus para ir para lá e teve gente que chegou à noite, e foi preso, ficou 6 meses preso. Não dá para aplicar por analogia. Você tem noção do quanto que a gente abre precedente perigoso? Então, mesmo crime multitudinário, o Rui Costa ele falou, olha, eu espero, num país democrático, que o dia que eu for preso, eu seja preso por aquilo que eu cometi, não pelo que o outro cometeu. Então, você começa a pegar aí alguns sentidos. E aí, vamos falar, não tem competência. Criar a figura do crime multitudinário.
E aí nós temos a estrutura do sistema jurídico no mundo. Todo sistema jurídico sério, ele tem pontos. Eu tenho um réu, né? Eu tenho um acusador, eu tenho uma defesa e eu tenho um julgador. Nenhuma dessas figuras pode se confundir. O prédio invadido foi do STF e o STF é vítima nesse caso, né? Pode a vítima ser o julgador? Nós começamos com um problema aí. Vai ter um viés, nós temos um vício aí. Né? Não consegue ser imparcial nessa hora. E aí, quando você vê a atuação do ministro com mais empenho na condenação do que o próprio Procurador-Geral da República, que é o acusador mor, que é o acusador, é o custos legis que a gente chama, que é o cara dono do processo, você vê a imparcialidade. E aí a gente entra no terceiro ponto, na verdade, no quarto ponto. Parcialidade. Vai na parcialidade, né? A falta de imparcialidade. Aí nós temos o seguinte, nós temos o Pacto de São José da Costa Rica. O artigo 8º dele, a linha E, esses dois, a linha E, se eu não me engano, se eu tô bom de cabeça, viu? Ele fala o seguinte, é garantido a todos o julgamento pelo juiz natural, imparcial e com direito ao duplo grau de jurisdição. Essa galera vai recorrer para quem? Para Deus. Eu tenho um tratado... Vai recorrer para o Alexandre. Eu tenho um tratado de convenção internacional sobre direitos humanos, que é norma constitucional, porque foi recepcionado pela Constituição. A Constituição fala que toda vez que um tratado de direitos humanos é recepcionado, ele é garantido. Tanto é que, se você lê a Constituição hoje, o artigo não foi modificado, está lá. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do depositário infiel e da prisão de alimentos. O depositário infiel não é mais preso, mas está no texto da Constituição. Mas por quê? Porque o São José da Costa Rica, que tem o mesmo status constitucional que foi recepcionado, falou: não haverá prisão do depositário infiel. Recepcionamos uma norma mais nova, com o mesmo nível hierárquico da mais antiga. Ela pressupõe que vai acabar com a mais antiga. Então não tem depositário infiel. E aí eu tenho uma norma do Pacto de São José da Costa Rica que fala que é violação dos direitos humanos uma pessoa não ter direito ao recurso. Cara, vai recorrer para quem? Então, o que eu entendo hoje? O que eu entendo hoje e que eu bato palma de pé pro Aldo Rebelo? O Aldo Rebelo falou: não temos uma Constituição mais, temos 11 constituições. A minha visão é o quê? Você já jogou bola, ou já jogou bola, xadrez, qualquer coisa com um menino birrento? Que aí você começa assim: eu fui lá, gol a gol. Você já brincou de gol a gol? Um fica no gol, aí eu vou lá e faço o gol no cara. Aí o cara: não, mas toda vez que eu levo um gol, eu tenho direito de chutar contra você sem goleiro agora. Mas isso é regra? Não, é regra sim. Aí, pá, chutou, fez o gol, empatou. Aí o cara faz o gol, fala: não, agora eu vou chutar sem gol, sem goleiro. Não, mas é só quem fez o primeiro gol que tem essa regra. Que o cara vai criando a regra ali toda hora. Eu vejo isso hoje. Entendeu? Então a interpretação constitucional, ela precisa ser mais objetiva. Entendeu? Então, por exemplo, esse caso do marco temporal, eu te falo. Tá ali, cara, as terras tradicionalmente ocupadas. Ponto. Então o cara vem e fala: não, eu vou interpretar do jeito que eu quero. Tanto é que você vê a discrepância do tamanho dos votos. E aí vem a dosimetria da pena, cara. 17 anos. Nossa. Tipo assim, você vê... E o pior de tudo é que eu pego... tem caras que eu respeitava pra caramba. Reinaldo Azevedo, Marco Antônio Villa, que eram críticos ao PT e tal. Mano, essa galera se perdeu, cara. Se perdeu. Mas o que acontece? Chega num momento em que os caras... Eu tenho uma norma constitucional e aí vocês me digam se é difícil de interpretar. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que é juízo ou tribunal de exceção? A regra que vale vale para todos. Eu não posso criar um julgamento que é uma exceção da regra para os outros. Então tá lá na Constituição. E aí eu vejo essa turma falando: não, mas o momento em que nós estávamos exigia que o judiciário criassem regras para nos proteger. Peraí, então ele está defendendo juízo ou tribunal de exceção? Não dá.
Entendeu? Então, eram as normas que já existiam quando... o Bolsonaro é o maior mal que já existiu. Beleza, mas as normas que já existiam naquela época devem ser aplicadas ao Bolsonaro. E aos apoiadores do Bolsonaro. Não, mas agora nós vamos criar novas normas e essas novas normas vão passar a valer para quem cometer ali para frente. Até porque se fosse uma lei, teria vacatio legis, entendeu? Eles não tá seguindo nada aqui. Não tem um parâmetro de comparação assim. Pô, vamos por analogia. A lei penal não vai retroagir, só para beneficiar o réu. É o primeiro ponto. E aí, dentro da lei penal também, não haverá crime sem lei anterior que o estabeleça. Sim. Nem pena sem prévia combinação legal. Então vamos lá. O que eles fizeram? Uma ginástica, um duplo carpado, um twist duplo carpado lá. Daiane dos Santos. Daiane dos Santos para poder falar, não, vamos pegar essas normas aqui e vamos mudar totalmente a interpretação dela para essa interpretação se adequar. Porque nós não podemos criar uma lei nova. Nós vamos mudar a interpretação. Então, assim, isso é preocupante demais. Isso é preocupante. Então, assim, a partir do momento que você vê ministros do Supremo desrespeitando o posicionamento da PGR, que a PGR é o custos leves. Então, por exemplo, vamos falar do caso da delação premiada do Mauro Cid. No caso da delação premiada do Mauro Cid, criticaram tantas delações da Lava Jato, né? A delação da Lava Jato não pode. O cara foi preso, tipo assim, sem uma denúncia cabível, uma coisa nitidamente cabível, delata que eu te solto. Delatou, soltou notia. O Silvinei Vasquez, você lembra aquele cara que era o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que eles acusaram de ter interferido nas eleições? Está preso. Agora, se você delatar, tá tudo bem. Então, assim, começa a fugir da regra, sabe? E eu acho engraçado o pessoal que falava da Lava Jato, que a Lava Jato teve seus erros, sim. Mas não erros que invalidariam ou apagariam o que aconteceu. Cara, eu não vejo erro assim, velho. Só de ter recuperado dinheiro pra caralho, pra mim já foi um baita de um acerto. Mas não é bem assim. Por quê? É aquele negócio. Se é norma e vale pra mim, tem que valer pro outro também, mesmo que eu não goste da postura dele. Entendeu? Então, assim... Teve alguns casos, por exemplo, teve um caso de um cara lá que o Sérgio Moro colocou uma escuta dentro da cadeia pra ficar ouvindo o cara. Dentro da norma legal, isso é ilegal. Então, se ele fez e é ilegal, o cara... As provas produzidas daquilo devem ser declaradas ilegais. Mas tem outras provas que suprem aquilo? Tem. Não, as outras provas não foram colhidas assim, não devem ser caracterizadas ilegal. Então, por exemplo, o caso da Odebrecht, do Moro aí. O Toffoli foi lá e anulou tudo aquilo. Cara, aquilo lá foi uma aberração jurídica. Por quê? O Toffoli, ele já foi advogado do PT. O Toffoli era citado nas provas da Odebrecht. Ele era citado. Então, isso aí tá em todos os jornais. Eu cito a fonte sempre, viu? Isso é importante. E aí, o que acontece? Ele foi quem julgou anulando essas provas nessa última decisão. E aí rolou uma coisa pesadíssima, porque... Foi feita a solicitação para o Ministério da Justiça, do Flávio Dino, para que ele informasse se a Lava Jato tinha feito o acordo de colaboração com a Suíça. O Ministério da Justiça falou, não, nunca fez. Não tem nada aqui no sistema que fez. Beleza. O Toffoli se baseou nisso. Não, então anula tudo. Anulou. Aí vem os procuradores e falam, não... Aqui o termo aqui. Tá aqui. Aí vem o Ministério da Justiça. É mesmo, nós erramos. Tá aqui. Não teve o acordo de delação, sim. A PGR agora notificou o Toffoli e falou, peraí, você vai manter a anulação ou você vai rever a sua postura? Porque tá aqui a documentação. Você entendeu? Então, assim, sabe... A galera trata como se fosse aquele trabalhinho de escola. Professor, eu vou fazer isso aqui. Errei. Tamo aqui, Não é, cara. É vidas em jogo. Cara, então, sabe o que é o problema? Hoje, segurança política o Brasil nunca teve. Você sabe que de 4 em 4 anos pode mudar. O cara que entra anula tudo que tinha pra trás. Poderia estar sendo bom ou não, ele vai cagar pra isso e vida nova. Então, você não sabe o que acontece a cada 4 anos.
Segurança política zero, normal pra gente. É. O brasileiro Faz aprendeu parte do a viver jogo. assim. Faz parte do jogo. Mas você ainda tinha uma crença, e você tinha uma coisa que te dava segurança que era jurídica. E quando você começa a perceber que você tem, mesmo no trâmite normal, que você teria ali um julgamento de primeira instância, um recurso para segunda e uma terceira, você já não tem tanta segurança, você sabe que o primeiro resultado pode não ser igual ao segundo, mas isso é parte do processo e a gente entende que, sempre vai ser assim. Quando você começa a ter decisões aleatórias de 11 cabeças diferentes, imaginando um ponto comum, que sei lá qual é esse ponto, que é o meu, 11 pessoas julgando sobre isso, cara, você não tem mais segurança nenhuma. Nenhuma. E você vai pra onde? Porque você já não tem segurança política, você não tem jurídica. Você se apela a quê? Ao exército? O exército Que também... hoje também não vai manifestar, porque não é nem a função dele, né, se manifestar nesse momento. Eu posso ser Mas sincero você contigo? reza pra quem? Eu posso ser sincero contigo? Naquela época que eu via aquela galera pedindo intervenção militar, cara, eu achava que é tão patético, porque os caras não têm noção. Não sabia o que tava fazendo lá. Não tem noção do que eles estavam fazendo lá. Por quê? Porque os militares, cara, como um todo, eles... mas são um poder moderador. Tá bom. Vamos dizer que aconteceu. Conflito, né? Vamos dizer. Mas aí quem que ia ser? O general? Que ia chegar aí? Não, agora eu organizo a bagaça toda aqui. Mas quem é o general? Qual o pensamento? Qual a linha de raciocínio desse cara? O que garante que esse cara vai manter a democracia? O que garante que esse cara vai fazer? Então, a população não entendeu que não é exército, não é Bolsonaro, não é Lula, não é STF e não é o Congresso. É a própria população que tem que começar a cobrar mais os seus políticos e começar a se politizar. Agora, se eu tenho uma população que tá nem aí, cara, o cara que vota acreditando na promessinha de picanha. Você entendeu? Vai dar certo. Não vai. Então, assim, se você pegar... o que eu percebo hoje? O autoritarismo tá latente. Opa. Latente. Hoje, o simples fato de você ter medo do que você vai falar já é uma luz vermelha a ser acesa. Então, isso é perigoso demais. Eu tenho medo o tempo todo, né? É isso. E numa democracia normal, você teria medo? Entendeu? Essa é a grande questão. Não vamos longe, não. Em períodos anteriores, durante a gestão da própria Dilma, lá, da Dilma, você não tinha medo? O povo foi pra rua, o povo manifestou, Falava o povo O queria. comediante lá imitava a Dilma lá no entendeu? Você tem coragem de imitar a Dilma hoje? De tudo. Não. Se você fosse comediante. Mano. Eu não vi nenhum comediante hoje, atualmente, com coragem, eu tô falando dos grandes, imitando o Alexandre de Moraes. Alguém viu? Tá louco? Você é louco. Alguém viu? Não vi. Você entendeu? Não. Então, Eu assim... vi um cara imitava o Moro, imitava Quando eu bem. vejo, o quando Moro eu imita vejo bem. muito, O André eu vejo Marinho mesmo, não o arrebentava. Guedes, acho que é André Guedes. André Guedes, né? O das charges, né? Ali faz uma charge ali de um ou outro, né? Mas Cara, uma hora vai dar ruim pra ele. Eu vou além. Eu não tenho visto os representantes com coragem de falar. Vamos dar um exemplo? Eu conheço o Kim Kataguiri, né? Eu já conversei com ele algumas vezes. Na época do Bolsonaro, tem um vídeo dele que viralizou e aí ele se tornou a oposição ao Bolsonaro. Bolsonaro é corrupto, quadrilheiro, não sei o quê. Vocês viram esse vídeo? Sim. O Kim é... Por que ele não faz na mesma agressividade contra o governo de hoje? Porque ele era anti-PT. Ele era anti-PT. Não, ele segundo surgiu ainda é no movimento. Ainda é. Eu tenho minhas dúvidas. Mas ainda era, entendeu? Mas vamos lá. Não dá. Você entendeu? Então, assim, eu deixo muito claro lá. Eu tinha muitas críticas ao Bolsonaro. Muitas críticas. E eu poderia fazê-las sem medo. Eu fazia. Tanto é que eu bati de frente, principalmente, porque eu tinha projetos que ele negava. E aí eu tinha que bater de frente, a galera do PT xingava, não sei o quê. Hoje não dá.
Hoje não é assim. Então, acabou de acontecer uma coisa agora, não sei se vocês viram. O Nicolas Ferreira foi lá e falou da resolução número 2 do Ministério de Direitos Humanos, que é do tal do banheiro unissex. Eu vi. Né? Então o cara vem e fala, olha, estão querendo implementar o banheiro unissex. Aí eu fui olhar a resolução número 2 de 2023, lá dos Direitos Humanos, artigo 5º, que fala o seguinte, os banheiros serão, deve-se aplicar o direito de uso, mais ou menos nesses termos, deve-se aplicar o direito de uso dos banheiros de acordo com a orientação de gênero, de acordo com a orientação de cada pessoa, mais ou menos isso. Ou seja, tá lá, é uma norma. Não vinculante, ela tem a mesma força de lei? Não, mas ela é vinculante para a administração pública, então as escolas públicas têm que fazer. Então o Nicolas foi lá e fez a denúncia, o Felipe Barros foi lá e fez a denúncia, tá? Eu não vi o teor deles para ver se eles extrapolaram, acredito que não, mas fizeram a denúncia. E aí o Silvio Almeida veio e fala, não é bem assim, porque essa norma não é uma lei, ela não é obrigatória, então o que vocês estão espalhando é fake news. Tá com o Ministério da Verdade contra eles, contra o Moro, contra o Mamãe Falei. Então, sabe, é um atentado ao próprio português, que alguém lendo lá vê que tá tratando desse assunto. E aí o cara usa de ameaça, tudo hoje vamos fazer isso, vou fazer aquilo, vou te pegar aqui, o Ministério da Verdade, não sei o quê, entendeu? E aí o Moro foi lá e rebateu, olha, peraí, você não teve tempo para reclamar quando o Lula trouxe o Maduro, quando o Lula defendeu o Putin e quando o Lula falou do Tribunal Penal Internacional. Agora, tempo para ameaçar parlamentar você tem? Então, assim, você vê que hoje é uma enorme briga que está acontecendo e aquele bom e velho disse-me-disse. Por exemplo, o Bolsonaro foi inelegível por quê? Teve uma reunião com os embaixadores e ali na reunião com os embaixadores ele atentou contra... Ninguém sabe, velho. Ninguém sabe. Atentou contra a legitimidade do sistema eleitoral e tal. Beleza, a Gleisi Hoffmann falou em acabar com a justiça eleitoral. E aí vem uma notinha de repúdio do Alexandre de Moraes. E a Gleisi Hoffmann, eu me enganei. Você entendeu? Então não é o que você fala. É quem. É quem. E aí, quando a gente começa a ver que chegou nesse nível, é bem preocupante. Vamos dar um outro exemplo. Deltan Dallagnol. Nossa. Deltan Dallagnol. Vamos lá. Pensa comigo. Até onde eu sei, a futurologia não existe, né? A futurologia foi o deputado mais votado de 254 mil do votos. Paraná, não foi? 254 mil votos. Absurdo. Vamos lá, eu tenho o Deltan Dallagnol, 254 mil votos, escolhido pelo povo. Primeiro ponto, o TSE devia ter atuação até o dia do voto. Antes do voto, esse cara aqui não pode estar concorrendo, ele tem um problema. Corta ele. Depois que a população escolheu, os caras vêm tirar o cara, desobedeceu essa norma ou aquela, eles estão violando o voto do povo. Sim, eu falei quase 300 mil pessoas, pô. Calados. Então, se não era o Dallagnol, eu acho que devia ser revisto isso aí. Entendeu? Certeza. Eu acho assim, o TSE tinha que ter mecanismo para falar, tá preparado aqui? Beleza. Agora o cara foi eleito, o TSE não aplicou as penalidades a tempo. Olha, aqui o cara fez compra de voto, ou fez isso, ou fez aquilo. Cara, que se dane, a democracia comprou, mas o cara pagou. Expulso, esse cara não pode ser. No mínimo, ele pode ser condenado a restituir, devolver multa pesada. Aí tudo bem, eu me calo. Mas assim, o cara foi eleito. Então a democracia, ela é muito relativa nesse ponto aí, né? Você entendeu, né? Você não falou isso. Falei. Entendeu? Não, mas tem precedente. Você entendeu? Isso é preocupante demais, cara. Não pode ser relativa desse jeito. A democracia é a democracia. Isso. Entendeu? Então eu voto do povo. E aí o que os caras fazem? Futurologia. O que é a futurologia? O Deltan era procurador do Ministério Público. O Boulos veio, não foi nem o Boulos, a turma do pessoal lá, da turma lá, apresentou uma notificação contra o Deltan Dallagnol no Ministério Público. E esse processo seguiria e lá no final teria um resultado, com absolvição ou condenação. Depois que foi protocolado, nem tinha começado a rodar, o Deltan Dallagnol saiu, candidatou-se, ganhou, foi eleito e entrou. O TSE vem e fala, sabe aquele processo que eles protocolaram? Você ia ser condenado. Poderia ser condenado lá na frente. Não, você ia ser condenado. E ia ficar inelegível. Então,
inelegível agora. Isso é uma firula jurídica sem tamanho. Nunca teve isso, então é um precedente. Agora o Moro vai ficar inelegível e eu vou te contar a pedra. Você acha que vai ficar mesmo? Vai. Já tá. Hoje ele é considerado um zumbi. Ou seja, ele tá lá com o mandato, tá lá como senador, mas já é um morto político. Na visão de muitos. Você acha que ele pode perder o mandato também? Vai. Já estão a Gleisi já está fazendo campanha para o Senado. A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, tá? Isso aí tem uma matéria publicada aí no Antagonista. A Gleisi Hoffmann já considera ele como um parlamentar zumbi. A Gleisi, o pessoal do PL lá da turma lá do PL, eu não sei quem que é o do PL no Paraná, não lembro quem que é, que já tá peitando, então já vai ter uma briga. Por quê? Porque aí no caso caiu um senador, esse não é igual o deputado que entra, que é do sistema proporcional, esse é o sistema majoritário. Caiu o senador, nova eleição. Então vai ter nova eleição. O que aconteceu com o Moro agora? Tá no CNJ. O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, então ele não é um tribunal, é um conselho. Tá? É uma reunião. Aí você pega um cara do STJ, um cara do STF, um cara dos tribunais federais, você junta esse CNJ. Tá? O ministro Salomão, ele entendeu o seguinte, olha, eu quero que investigue o Moro, porque ele é um criminoso corrupto. O que o Moro fez? O Moro, ele entendeu que durante o Petrolão foi roubado um monte de dinheiro do Petrolão. E aí, esse dinheiro que o Moro recuperou, ele mandou devolver para a Petrobras. Ele é um criminoso. Por quê? Porque esse dinheiro é da União. O dinheiro deveria ter sido para a União e não para a Petrobras. Então, o que ele fez? Ele violou o princípio da imparcialidade, porque a Petrobras foi uma das vítimas violadas. Ele devolveu para uma das partes. Ele foi imparcial. Ele violou o princípio da transparência, porque ele não explicou o porquê que ele justificou isso. Mentira, está na decisão. Entendeu? Tem que ser motivada a decisão. Então, ele não justificou o porquê e aqui ele tem que ser condenado. Então, o Moro vai ser condenado por ter devolvido dinheiro, fruto de roubo, de corrupção, para a Lava Jato. Já está rolando o processo do Moro. Cara do céu. Esse é o nível... E aí, como é que você explica isso para uma pessoa e falar, não, mas é isso. E aí, se você pegar a cabeça do militante, ele vai falar, é isso mesmo, olha o tanto que o Moro é corrupto. Você entendeu? O cara acredita nisso. É igual, o caso das joias do Bolsonaro, aquilo ali não colou. Por quê? O caso das joias do Bolsonaro. Vamos lá. Eu levo pancada por causa disso, né? Principalmente da turma do Bolsonaro. Por quê? É imoral demais o que o Bolsonaro fez. É falta de vergonha na cara. Vamos falar o português claro. Mas é crime? Não necessariamente. Por quê? Porque a lei ela é vaga. O que é caracterizado como personalíssimo? Um relógio é personalíssimo? Ou é um bem joia é personalíssimo? Não tem essa caracterização. E aí, quando você pega, o Lula pegou um relógio Piaget. Sim. Esse relógio custou 80 mil, sumiu e nunca declarou. E o TCU, o Tribunal de Contas da União, falou, tá tudo bem. Aí agora o Bolsonaro pegou, mas a diferença é que o Bolsonaro vendeu. Pô, o Lula pegou e encheu de container. Então, assim... 11 containers, né? Tem até trono. Não. Pra vincular isso aí, como é que eu vou acusar o Bolsonaro se o que tá aí hoje tá sujo até o pescoço? Então é complicado. Aí você tem que pegar a delação do Mauro Cid para pegar o cara, tá? Mas aí é um cara que faz uma delação e que fala, olha, eu posso falar qualquer coisa. Então, eu vou ser sincero, eu vi o Tchorró, mas o Robertinho aqui fazendo uma conspiração para, sei lá, para boicotar o Uber no Brasil. No dia da eleição, os dois fizeram isso. Eu venho cá e vou fazer a delação. Mas a delação ela não tem base se não tiver provas robustas de que aquilo que ele está falando é verdade. Então a delação é uma prova? Não, ela é um indício, ela é um fortalecimento de que aquilo pode acontecer. Então ela passa a orientação e cabe a quem correr atrás das provas? O Ministério Público, entendeu? Mas ela por si só não é condenação. Então assim, o
Que Bolsonaro vai ser preso? Provavelmente. Vai ou não vai? Eu acredito o seguinte: o Bolsonaro não está preso ainda porque a reação seria perigosa demais. Cara, você acha que a população revolta? Foi o Michel Temer, quase certeza. Você acha que a população revolta se prender ele? O brasileiro não revolta com mais nada. Você acha que o povo sai na Mas rua se prender ele? É o medo. Eu acho que o brasileiro não se revolta Você com acha mais que eles nada. não vão sair na rua se isso acontecer? Não, eu acho que não. Eu acho que uma hora vai sair na rua, mano. Cara, não é Uma hora vai dar. É porque eles criam narrativa, Cabeleiro. Eles não vai lá e prende o Bolsonaro. Não, Eles tá, criam tá, narrativa. mas, mano, é igual o Sandro falou aqui agora. Ó, o Moro é corrupto. Primeiro eles criam a narrativa pra justificar todo o ato. O Não é Temer, vamos prender. o Temer, ele falou o seguinte, que prender Bolsonaro agora o tornaria num Marte. A preocupação é que surgirão substitutos do Bolsonaro. Entendeu? A preocupação não é nem o povo ir pra rua e tudo isso. A preocupação é que, se hoje eu prender o Bolsonaro, ele vai indicar alguém. E o sentimento de indignação para fazer de tudo que essa pessoa que o Bolsonaro indicou entre vai ser gigantesco. Sim. Então, eu acho que eles já semearam tanto, sabe? Tem que adubar para nascer. Então eles adubaram tanto. É joia, é cartão, é isso, Bolsonaro corrupto, é isso, aquilo, que parte da população podem acusar do que for que eles não vão colar. Mas outra parte acredita. Entendeu? Então, assim, eles adubaram. Que tanto é que hoje, se o Bolsonaro for preso, vai te pegar de surpresa? De a jeito decisão? nenhum. Vai te pegar de surpresa? Não, eu tô surpreso de ele não ter sido preso ainda. Exato. Assim, Você entendeu? entende? Então meio que já tá adubado, o povo já sabe que vai rolar. Agora o problema deles é, segundo o próprio Temer, não é a reação do povo. O povo não vai pra rua, o povo tá com medo. Entendeu? Você não Tá com existe medo. mais manifestação, existe ato antidemocrático hoje. Cara, Isso hoje uma hora- Depende do lado político. Uma hora É. vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Uhum. E a hora que acontecer, meu irmão, a galera tem medo. O político tem medo de manifestação. Muito medo. E uma hora vai acontecer de uma forma assim que não vai ter como se segurar, entendeu? É. Porque não é só... A gente não tá falando só da galera que votou no Bolsonaro. Eu já tô vendo muito petista arrependido de ter votado no PT. Sim. Ó, eu recentemente, uma professora chamou a gente lá na cidade, no Instagram, falou assim, nossa, vocês é um podcast que dá voz pra tanta gente, vocês podiam me levar aí no podcast de vocês, eu queria falar que o nosso salário tá atrasado, a gente não tá recebendo salário mais, dá uma voz aí pra gente falar do prefeito, que o prefeito não tá fazendo um repasse pra gente. Eu falei, ó, pode vir, mas é o seguinte... Por que, que o prefeito, por que, que o prefeito não tá recebendo dinheiro pra pagar vocês? Vamos falar lá de cima. Aí ela não falou mais nada e não quis aparecer, porque tinha que falar lá de cima. Uhum. Mas você entende assim que tá começando a incomodar? Tá incomodando. Tá Vamos lá. incomodando essa galera. É um monte de prefeito. já. No meu editorial, que eu faço lá no meu canal, eu abordo o direito, né, discussão técnica, e eu faço imparcial. Quando eu tenho que descer além, eu falo que eu não entro em bolha. Porque quando você entra na bolha, você vai defender aquele cara. Ah, o cara tava errado mesmo. Igual você falar que o caso de vender joia é imoral, os caras vão grilar. Por quê? Porque eu tenho uma visão. Você tem noção de que você entra num cargo público, você vai ganhar a visibilidade que o cargo público te dá. Se a minha visão é a seguinte: deu uma eleição, você entrou. Do período em que você se tornou presidente até o período em que você saiu, nada que você receber, você pode pegar. Nada. Certo. Saiu, você pode ganhar Pix de 17 milhões. Até porque você não vai ter como Mas usar por quê? seu poder mais. Analisa comigo o teoricamente. seguinte, Tchorró, vamos lá. Eu tenho um policial. Ele chega na festa ali, da escola ali, chega na festa. E aí, aquele cara tá sempre fazendo ali, a guarda, a segurança, ele é um bom policial. Aí você chega nele, cara, você tá sempre fazendo a segurança aqui, você é muito bom. Tamo aqui, ó, tô te dando um relógio aqui, ó, de presente pro policial. Ah, legal. Tudo bem. Bom demais. Não é? Não é ilícito. Você deu porque você acha que o cara é bom. Você vira pra dentro, chega lá, um pai chega e te começa a brigar, e você
pá, com o cara, sai nas vias de fato com o pai. O policial entra e tem que prender os dois que estão brigando. Pô, você acabou de dar um relógio pro cara? Isso não vai violar a parcialidade desse policial? A conduta dele vai alterar a conduta. Então, Pode ser que alterar. sim. Pode ser que sim. entendeu? Mas você acredita que ali, até você distinguir o liame do porquê você deu aquele presente, do porquê o cara te tratou de uma forma diferente, você violou. Então, na minha visão, qualquer gestor público não pode receber nada. Nada. Porque ele já tem um salário, ele não tem que receber nada mesmo. Saiu da vida pública, beleza. Tá? Então, qualquer um que é agente público, ele deve ser impedido. Até porque você não sabe onde está as segundas intenções desses presentes, entendeu? Então, assim, tem a norma, ó, é proibido você dar presente e ganhar presente. Se você chegar e ofertar, ó, presidente, eu quero te trazer um relógio. Opa, prende ele. Sim. Se você vai para conversar. Entendeu? Vai para conversar. Você não tem que dar nada, não. Não, eu até entendo, Sandro. Igual um amigo meu, ele trabalha numa grande empresa, uma multinacional, e eles têm ali um pacto que ele não pode receber presente de ninguém. Ele pode, se ele for receber até R$50. Por exemplo, uma caixinha de chocolate, ele pode receber. Isso, é uma boa. Se for um bolo, ó, vim aqui, você gosta de pão de queijo, Sandro? Eu trouxe um pão de queijo aqui para você, né? Uma pamonha lá de... Enfim, até R$50 ele pode. Se ele for receber qualquer outro benefício, brinde, agrado, ele tem que notificar a empresa, por que ele recebeu, de onde que veio, sabe? Aí eles já falam, não, o cara chega para oferecer porque é uma grande empresa. Então é normal o cara chegar e falar assim, ó, pô, tem um relógio aqui de premiação e eles não recebem. Então, já para assim, evitar... vai matar o cara se ele ficar sem receber o presente durante 4 anos? Vai te matar se você saber, ó, se você ofereceu o presente pro cara, você tá cometendo um crime. Você não sabe o intuito, não é? Você ofereceu suborno, não é crime? Claro. Beleza, porque você tá querendo um objetivo. Mas tem norma de conduta que nem sempre ela tem a reparação, entendeu? Sim. Ela simplesmente então, para mim, se oferecer o presente para algum agente público, você acaba já com um meio caminho aí de corrupção e de bandaeira. Entendeu? E aí vamos pensar, tá, o porquê que o cara recebe um presente tão caro? Pode ser um benefício ali de uma licitação que vai acontecer, pode ser alguma coisa, entendeu? Então pra que dar o benefício da dúvida? Vamos tirar isso. Você entendeu? Então, pra mim, literalmente eu acredito que é querer se dar bem por estar no cargo. Tá? Não necessariamente isso é crime porque a lei tem que prever. Não há crime sem lei anterior que o defina. Mas eu, como parlamentar, é a primeira coisa que eu faria, tá? Então, ó, se tiver alguém assistindo aí que é deputado, faz um projeto de lei como esse, tá? Ou já tem uns 5 que eles acertaram. Não sei se é sintonia de pensamento ou se vai bem. Mas cara, põe aí, ó, é proibido. É crime você oferecer presente para qualquer agente. Então, coloca um limite, tá? Ó, você tem que oferecer, você tem que ter a nota fiscal daquilo e tem que demonstrar aí que, vamos pôr, é para um presidente da república, 1.000 conto. R$1.000. R$1.000 não vai... Não, apresentão. Mas R$1.000 não vai mudar a linha de pensamento do cara. Agora, os caras iam... Por exemplo, o Lula recebeu uma adaga cravejada de rubis ou esmeralda, não sei, do Muammar Gaddafi, um dos maiores criminosos da África. Sabe, o cara é um monstro. O cara abusava de criança, pô, o Muammar Gaddafi. E o cara vem, dá uma adaga de ouro, e essa adaga de ouro foi incorporada como personalista, depois teve que ser devolvida. Matéria do antagonista, tá? Chama a adaga do Gaddafi. Tesouro, o negócio era tesouro. Com certeza. Então, assim, não faz sentido, sabe? Então, assim, já vamos pega da moralidade desde o começo. Não é? Sim. Pega da moralidade desde o começo. Então, assim, é umas coisas que a gente sabe que, sabe, foge da normalidade, foge do padrão. Então, quando eu critico, a gente acaba levando pedrada. Por quê? Porque os caras estão numa bolha. Então, quando eu faço o editorial, voltando do começo, eu falo, ó, minha avaliação vai ser jurídica e técnica. Uma vez eu critiquei o Nicolas Ferreira, pô, me xingou tudo. Mas eu mantive, eu falei, não, tá errado. Tipo, tenho mais tempo, tenho mais experiência do que ele é formado em direito também, e às vezes eu acerto, às vezes eu erro, às vezes que eu erro eu venho pedir desculpa na boa, mas às vezes que eu erro eu não vou querer agradar uma militância de uma bolha, entendeu? Então quando eu elogio alguém de esquerda, os caras me batem,
E eu elogio muito, porque tem muito cara bom, por exemplo, o Amon aí, que fez esse projeto da educação financeira, projetaço. Eu vi você falando dele 2 vezes, eu acho. Você entendeu? Então, assim, o cara é de esquerda. Por exemplo, o próprio Suplicy é o cara da renda básica de cidadania. O cara é de esquerda, é do PT. Mas pesquisa, político mais honesto do Brasil. Você vai ver qual vai ser a resposta. O cara é do PT. Cara, pois é, mas o cara é ficha limpa. Quantos do PT teve envolvido em altos escândalos de corrupção? O cara nunca teve. Então, assim, você tem que, às vezes, parar para sair um pouquinho da bolha dos rótulos. E falar, mas quem é o cara? Quem é o cara? Então, eu faço muito isso. Então, a minha avaliação vai ser de direito, por causa da minha formação. Eu vou analisar filosoficamente, que é a minha formação. Então, eu faço até uma comparação ali, por exemplo, entre o bolsonarismo e o petismo filosófico. Eu falo que o bolsonarismo, ele é muito maior do que o próprio Bolsonaro. Ele é um movimento. O bolsonarismo existe apesar do Bolsonaro. Entendeu? Ele vai além. Ele vai além. Tá? Então, por exemplo, hoje com o Bolsonaro inelegível, ou com o Bolsonaro preso, ou com o Bolsonaro morto, o legado do Bolsonaro vai seguir. Tá? Então, é um sentimento de que vamos fazer a ruptura com o sistema. Esse é o bolsonarismo. Já o petismo, ele não tem isso. O petismo é um sentimento de retribuição. O que é o sentimento de retribuição? Lula, eu vou te apoiar. Mas chegando lá, você vai ter que colocar essa pauta, isso. Você vai ter que aumentar o salário, você vai ter que colocar dinheiro para o sindicato, você vai ter que apoiar o MST. Quando ele não faz, o STED ele já apareceu lá, mas o Lula tá lento demais. Então, ele é um sentimento de retribuição. Ele não é um sentimento nacional, igual nacionalismo. Entendeu? Então, quando você faz a análise filosófica da postura do Bolsonaro com o Lula, o Bolsonaro tem um adversário político. O Lula tem um inimigo que ele tem ódio. Você entendeu? Por quê? Porque o Lula, ele sabe que ele nunca conseguiu chegar no bolsonarismo, né? Nesse sentimento de revolução. O Lula vem já buscando uma revolução comunista, marxista, de lá. Ele é uma engrenagem no sistema. O bolsonarismo é a primeira vez que surge isso no Brasil de uma maneira que é muito maior do que o Bolsonaro. O Bolsonaro fez um monte de merda, mas um monte. E o bolsonarismo persiste, não é pelo Bolsonaro, é além do Bolsonaro. Então é uma análise filosófica. Aí eu faço as análises econômicas. Eu tenho o mestrado em International Business, né, em comerciação, e o MBA em economia. Então, cara, vou te dar um exemplo básico agora, e tributário principalmente. Cara, estão cobrando imposto como se não tivesse amanhã. Mas a arrecadação do governo caiu. Eles prometeram zerar o débito. Então, como que eu tô te cobrando mais, mas eu tô recebendo menos? Por exemplo, vamos lá. Se eu tô cobrando muito mais de vocês, vocês estão aqui, de boa. E eu falo, eu vou cobrar agora 10% do que vocês estão ganhando. Vocês vão pagar 10%. Aí eu chego aqui, vou cobrar agora 20% do que vocês estão ganhando. Beleza. Você estava recebendo 100. Mês que vem você está recebendo 30. Eu estou cobrando 20% de 30%. É isso que está acontecendo. Então, gasto exagerado. Apesar do aumento tributário, impostos, a receita caiu. A promessa de corte, acabou com o teto de gasto e aprovação do arcabouço fiscal. É uma bomba relógio. Entendeu? Então, do ponto de vista econômico, poucos dão fé. Então, o Armínio Fraga, pelo menos, fez um apoio gigantesco para o Lula, que é economista, o Armínio Fraga, e hoje ele fala, não, a economia está indo para o buraco. O Amoedo, que é o criador do Partido Novo, foi lá, o João Amoedo, porque fez Lula, PT, vamos. Aí, na hora H, crítica um atrás do outro com o cara, entendeu? Sério? Tá batendo no Lula agora? Mas por quê? Cara... É muito mais do que a mera narrativa do o Bolsonaro é ruim, tanto que ele fala besteira, o Bolsonaro é genocida da pandemia, isso, tal. Entendeu? Vai muito além disso, entendeu? E a coisa pega, a situação pega. Então, assim, tem gente tentando ser otimista com a questão econômica, e eu quero eu não sou contra o Brasil, eu torcia que o Lula foi eleito aí, que estivesse fazendo o melhor trabalho que pudesse. Mas, cara... Não tem jeito. Não. E você acha que o Lula termina, Sandro?
Eu acho. Eu acho que a mensagem que o sistema passaria ao tirar o Lula agora seria assustadora demais para a sociedade. Porque nós tiramos o Bolsonaro porque o Bolsonaro era o mauzão. Agora nós colocamos o Lula, que é porque? Que é pela o paizão. democracia. É o paizão, pela democracia. E aí, no meio do caminho, a gente tira o cara que era pela democracia. Então o outro era mais democracia do que esse, porque esse que teve que ser arrancado, o Bolsonaro ganha força. Cara, deixa eu te fazer uma última pergunta aí, pra gente encerrar, assim. Na verdade, eu até tinha... Recentemente, eu e o Robertinho, a gente tava em São Paulo, e eu coloquei num canal de televisão que chama TVT. TVT, Já vi esse falar, canal. já vi. Cara... Não, você tem que assistir. Eu assustei, Você assim, tem que sabe? assistir, Eu mas- tava na tela lá, geopolítica do Brasil. Eu falei, pô, deixa eu assistir esse trem. Coloquei. E o cara começou a falar e eu... Que é isso, velho? Que esse cara tá falando? Sabe? É um absurdo atrás de absurdo. Não, você quer que eu te fale uma coisa? Isso. Ele falou que a Ucrânia é coadjuvante na guerra. Que a guerra, ela nem tá participando, né? Que é os Estados Unidos e a Rússia. Não. São Aí, vários pô, absurdos. tá Só que bombardeando o país, ele é coadjuvante uma na guerra. ideiazinha que esse cara soltou, apesar que é um canal no YouTube que não tem relevância. Nenhuma. Né? Não tem visualização nem nada, mas tem uma grana sendo investida ali. Sim. Estúdios dos caras gigantescos, estrutura foda, e um canal na TV. Jornalista ainda, né? aí. Cara, esse cara, ele virou e falou assim, que na Rússia, o Putin tá no poder há muitos anos, né? 20 e tantos anos. Que, 23. que ele falou, ó, um possível substituto do Putin, ele falou o nome do cara lá, e aí ele falou assim, caso Putin queira parar de disputar as eleições da Rússia, porque lá ele pode disputar quantas eleições ele quiser, inclusive é assim também na China e deveria ser em outros países, como no Brasil. Mas o Passou da hora. Passou da hora. Mano, a hora que eu vejo o cara plantar uma sementinha disso, assim, e falar que essa ideia é boa, é maravilhosa e vai beneficiar a população, eu tenho medo, cara. Mas você Tem viu, medo. não, com certeza. Mas você viu que tem um monte de emissoras de mídia no Brasil financiada pela China. Tem. Tem matéria Sim. sobre isso. Você pode olhar aí Poder 360, tá? Tem um monte de instituição, e aí ele até citou algumas jornais. Esse lance da Ucrânia aí, os caras confundem muito. Eu gosto mais de geopolítica. Tem uma coisa que chama proxy war. O que é a proxy war? É a guerra por procuração. Onde uma instituição, ou seja, um país, né? Ele entra na guerra, mas não necessariamente aquele país é quem queria estar guerreando. Sim. Tá? Seria outros países que estariam por trás daquilo. Então, segundo eles, na Proxy War, a Ucrânia entrou, mas na verdade é a OTAN e a ONU. A OTAN. Só que você tem que entender o seguinte: o primeiro ataque foi da Rússia. É isso que eu ia falar, não tem como ser, porque não foi a Ucrânia que comprou essa briga, ela só recebeu, teoricamente. Sim, tá. Mas vamos lá. O que aconteceu? O porquê que a Rússia fez isso? Tem o dedo da OTAN? Tem. Só que a economia de guerra gera bilhões. A Ucrânia está lucrando demais com essa guerra. Então, falar que a Ucrânia é coadjuvante é inocência demais. Não dá pra ter É essa inocência análise. demais. A Ucrânia, ela faz parte ali do cerco ali, a Rússia, né? É vizinha da Rússia. E ela tem uma base militar ali do lado da Rússia, é muito perigoso para a Rússia. Uhum. Só que... foi o né, assim, Só que você chancelar e falar, não, a Rússia tá certa em atacar, é você atacar literalmente a democracia. Porque agora a gente vai entrar no outro ponto. A Rússia não é uma democracia, a China não é uma democracia. Tanto é que o Lula recebeu ontem um representante do Partido Comunista Chinês. E aí ele falou, não, o meu partido tem muita identidade com a de vocês. Lá só tem um partido. E aí tem alguns. É como se existisse só o PT e do lado, pequenininho, o PSOL, o Partido Verde, o Rede. É só isso. que também não são confrontantes. São, Oposição não existe. E tanto é que se você
ou você é do partido ou você não é nada. Se dentro do partido, mesmo que você seja do governo, você questionar, você some. Você desaparece. Matéria do R7 ontem. Você some, você desaparece. Então, já tornou, não sei quantos casos, 7 ou 10 casos, em que o cara... o primeiro... O ministro da China vai dar um depoimento. O Xi Jinping lá. O Xi Jinping é coisa, mas um ministro. Tá. Né? O Xi Jinping lá. Aí, tal dia ele vai dar um depoimento. Chega na hora, chega o ministro, que é o outro. Ah, mas não era o outro? Não, o outro desapareceu do sistema. Acabou, ninguém fala mais nisso. Ele dá continuidade como se ele... Tipo assim, é igual mudar a novela quando o ator morre, eles colocam outro no lugar. É assim que funciona lá. Entendeu? E lá tem os delegados. Lá tem uma regra todinha. Lá, tipo assim, o Partido Comunista Chinês tem seus braços. Aí o Partido Comunista Chinês anuncia quem vai ser o concorrente ali, né, dos cargos. O Partido Comunista Chinês tem que autorizar se esses caras são adequados ou não. Depois que eles autorizam, eles vão para a prévia. Depois que vai para a prévia, é uma coisa mais ou menos assim. Eu tinha estudado isso, mas já tem um tempo. Mas sei que assim, de democrático, não é nada. Venezuela. Bruno Musa, ele é um economista. Ele foi fazer um documentário na Venezuela. Então ele foi lá e perguntando como que está a população da Venezuela. Eles falaram, nós não nos importamos mais com política, porque nós aprendemos a viver aqui, a economia está começando a recuperar, apesar da política. Então a melhor coisa foi ignorar, deixa aquela turma tomando dinheiro lá, e nós vamos fazer aqui. Eles criaram um verdadeiro mercado paralelo. E aí tem um cara que é o Pedro Doria, do Canal do Meio. Ele é até de esquerda. O Pedro Doria, ele falou, olha, eu sou jornalista e eu fui cobrir as eleições na Venezuela. Então, quando ele estava comentando o caso do Maduro vir aqui e o Lula falar que é democrático, ele falou, então eu fui acompanhar. Quando o Lula falou que tem mais eleição na Venezuela do que aqui no Brasil. Ele falou, eu fui acompanhar. Como que funciona? Lá são os carros da polícia, da guarda bolivariana, que vai buscar os eleitores. Eles entram do lado e vê o seu voto. Do lado. Pode votar. Com arma do lado. Você Pode entendeu? votar aí. Essas são as eleições de lá. Então ele busca e tudo. E aí, tipo assim, tem um sistema de controle lá gigantesco. E aí ele falou, não, eu acompanhei e se você chega perto desse termo eleitoral, os jornalistas são ameaçados. Ele falou, então se tem uma coisa que não existe na Venezuela, é a democracia. Então assim, o cara que corrobora isso é igual hoje. Eu vejo os caras criticando a Lava Jato como se a Lava Jato fosse a criminosa e os caras que declararam, eu roubei mesmo, são os perseguidos. O que você pode imaginar do intelecto desse? Entendeu? Não dá, cara. Você entendeu? Sabe, a história foi demonstrada aí com o passar dos tempos. Sabe, o Brasil entrou em crise. Mas você muda as narrativas, né, cara? Os fatos estão lá. Mas Não vai mudar. Não dá, sabe por quê? Você lembra de uma foto de vídeo de uma praça com, cara, um monte de dinheiro no meio da praça? Você lembra? Fato, não muda. Não Aquele dinheiro lá era uma parte do que foi recuperar na Lava Jato. O dinheiro estava lá para o povo ver. Os 50 milhões do GEDEL, alguém discute? Você viu o que aconteceu essa semana? Pegaram aliados do Arthur Lira, por causa da operação dos kits de robótica, acharam dentro do assessor, o ex-assessor do Arthur Lira, 4 milhões de reais dentro do cofre. O Gilmar Mendes agora anulou as investigações, devolveram os 4 milhões pro cara. E você sabe o que vai acontecer com aquela turma da Lava Jato depois da decisão do Toffoli? Eles vão poder entrar na justiça, pedir de volta o dinheiro que eles devolveram e indenizações bilionárias. Você sabe que a Dilma hoje recebe, não sei, 200 e tantos mil lá no Banco do BRICS e tem uma indenização milionária durante o período que ela foi perseguida na ditadura militar e a Damares negou enquanto no ministério e agora ela vai conseguir. Então, assim, cara, eles vão municiar de tanto dinheiro e o Gilmar Mendes hoje ele defende a situação que está aí. Mas uma coisa você não pode esquecer.
uma fala do Gilmar Mendes falava, ó, o governo PT pegou tantos bilhões, assim, e que dá para ele se manter reelegendo até 2030. Era uma verdadeira cleptocracia. Sim. Eu me lembro dele falar isso. Não Por que apaga, mudou? né? Por que mudou? O que mudou? Você entendeu? É isso. É isso. Pô, irmão, obrigado, viu, cara? Valeu pelo papo. Valeu. É isso aí. Vamos tentar Esperamos fazer não isso ser mais cancelados vezes. por esse podcast. São fatos muito bem embasados, totalmente neutros. A gente tá aí para apoiar a democracia de todas as formas e quanto maior a democracia, melhor. Com certeza. Sigam o Dr. Sandro lá no canal dele, do YouTube, que é um canal sensacional. Dr. Acho que tem Sandro 5 Gonçalves. vídeos, né, Dr. diários Sandro ali, Gonçalves. mais ou menos, né? 5. São sempre 5 vídeos Ó, eu lanço umas 9 da manhã, editoriais. uma ao meio-dia, uma às 4 horas da tarde, uma às 7 horas da noite e uma às 9 horas. Então, todo dia eu faço. Porque, cara, e é tanta notícia que eu queria dar que não dá tempo, porque é tanta coisa que acontece, é um atropelo atrás do outro. Então lá eu comento. O Barroso assumiu o STF agora. Depois a gente fala. Não Vamos falar. Esse negócio que falou é verdade. São tantas notícias e, tipo assim, tem vezes que eu não consigo acompanhar todos os editoriais, assim, sabe? E é assustador, assim, que é um editorial totalmente diferente do outro, né? Você não tem uma correlação, né? É um diferente do outro. E uma coisa, eu tento não repetir matérias. O que eu vejo muito? Igual, eu sempre que vou levar minhas meninas pra escola e tudo, eu ponho o rádio, né? E vou ouvindo. Então, geralmente, eu sou Jovem Pan, ou Revista Oeste, alguma coisa assim. É comum você ver o quê? Como é muito reiterado, os caras falaram desse tema agora. Amanhã estão falando do mesmo tema, repetindo a matéria. Então, ele repete muito. Eu não repito. Você pode ver que são 7. E quando eu repito é para complementar outro. Olha, você lembra que eu falei disso no último editorial? Então, eu tô falando para justificar que agora aconteceu esse resultado aqui, ó. Tá? Tá, no máximo isso. Mas aí, quem quiser, segue lá, pessoal. É isso. E segue nós também, né, Robertinho? Ué. Claro, segue a gente também no canal de cortes do podcast Três Irmãos. Vai lá no Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook. Além de acompanhar a gente, é muito importante que você se inscreva no canal. Né? Eu sei que você assiste, vê o Sandro aí também. Então, quem está acompanhando, quem está com a gente diariamente, se inscreve, ajuda muito. E se puder ajudar de uma forma maior ainda, seja um membro. É isso aí. E eu quero agradecer o nosso parceiro de Ribeirão Preto, Taiwan Hotel. Sempre quando a gente vem gravar aqui em Ribeirão, o pessoal do Taiwan Hotel disponibiliza lá pra gente lá e é o melhor lugar que a gente fica aqui. É muito bom ficar lá no Taiwan. Aconselho pra você, lá tem um excelente café da manhã, um quarto maravilhoso, é uma noite sensacional, vale a pena. Uma logística privilegiada, né? Tá no centro. Lugar ali, no centro da cidade, perto da choperia Pinguim ali, tem uma sorveteria famosa embaixo também, que é a sorveteria do Jô, é bem legal o lugar. Nossa, essa aqui é a parte que eu mais uso do hotel, a academia, mano. Esse cara é foda, ele foi ontem treinar e colocou que foi hoje. É foda. Valeu, galera. Obrigado, viu? Valeu, Valeu, pessoal. Boa.